Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 14 de novembro, pouco mais de uma semana desde a eleição do Trump, e nesse período o mercado americano teve um movimento explosivo, vários setores tendo fortes valorizações, setor de tecnologia, bancário, de criptomoedas e principalmente aquelas empresas ligadas diretamente ou a políticas do Trump, ou no caso do Elon Musk, né, que é um apoiador pessoal ali do Trump. Nós vimos fortes valorizações. Hoje eu vou falar aqui sobre a Tesla, é uma empresa que vocês me perguntam bastante, mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, porque normalmente as perguntas são muito ligadas ao fato dela ser uma empresa da moda, uma empresa que está sempre na mídia, e o mais importante, principalmente para aqueles que são meus alunos e estão começando a ter contato com esse mundo, é que vocês entendam que existe um negócio por trás da ação. E como todo negócio, a gente precisa entender as métricas desse modelo, né? Como é o lucro, qual a expectativa para o futuro, quais são as margens, quais são os desafios para essa empresa. Então, não comprem só por ela ser uma empresa famosa de um grande empresário. Mas vamos tentar entender aqui os riscos dessa empresa, já que é uma empresa tão relevante, de um empresário tão relevante. A Tesla tem, entre tantos desafios, um desafio que é o desafio geopolítico, né? A influência dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China num setor que é muito simbólico, que é o setor de carros elétricos, é um setor inovador, que depende muito de tecnologia. Então a gente vai abordar tudo isso, desde as métricas até essas questões mais geopolíticas. Vou compartilhar aqui minha tela, mas eu vou começar falando primeiro sobre o Elon Musk. É impossível falar da Tesla sem comentar sobre ele. Primeiro ponto que é importante vocês saberem: empresas que têm dono, estatisticamente, têm melhores rentabilidades. E é inegável que o Elon Musk não só é o dono da Tesla, como ele é o rosto da Tesla, ele é a visão da Tesla. Né? A Tesla teve momentos muito difíceis e quem de alguma forma segurou as pontas foi o Elon Musk. Né? E apesar do Trump já ter deixado claro que ele não é um fã de carros elétricos, que ele vai cortar os subsídios aos carros elétricos, que ele vai cortar os chamados mandatos que exigem que as montadoras tenham ali uma parcela, uma cota de carros movidos a bateria, as ações da Tesla subiram, apesar de tudo isso. Né? O impacto no setor já se mostrou bastante grande, né, nas demais concorrentes ali da Tesla, eu vou mostrar quais são, mas a Tesla surpreendentemente subiu quase 45% nessa semana. E aí até a gente pode considerar que os 130 milhões que o Elon Musk doou para a campanha do Trump saiu de graça, porque só na valorização das ações parece que ele já teve 25 bilhões de valorização patrimonial. Então saiu barato, né, apoiar o Trump. Só que o grande ponto é que apesar de toda a genialidade do Elon Musk, ele é sem dúvida nenhuma o empresário mais genial dos últimos tempos, envolvido em vários negócios, negócios muito influentes, muito relevantes, visionários. A Tesla tem grandes desafios pela frente e hoje ela é precificada como se esses desafios fossem ser resolvidos à perfeição. Então a gente vai entrar um pouquinho sobre isso também. Primeiro, essa aqui são as ações da Lucid, né, que é uma empresa concorrente da Tesla, ainda que uma proporção menor, uma empresa menor. Ela já foi negociada a $60 aqui em 2021, quando a gente estava ali no pico do crescimento das empresas e na demanda, nas vendas de carros elétricos. Hoje é negociada a $2,14, então acabou, né? Uma empresa que foi dizimada aqui em valor de mercado e ainda não conseguiu chegar a um estágio de lucro. Né? Por que isso é relevante? Por que ela sofre tanto com um possível governo Trump? Porque claramente existia uma visão oposta entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. O Partido Republicano é pró-eficiência, custo baixo e energia fóssil, enquanto os democratas são ali mais focados em energia limpa, energia renovável, carros elétricos, mesmo que a um custo de eficiência. Né? Por que é um custo de eficiência? Porque você precisa subsidiar esses setores para eles conseguirem se desenvolver. Diferente das montadoras de carros normais,
que já conseguem andar com as próprias pernas. Então, quando a gente fala do mercado de montadoras de carros, a primeira coisa que a gente precisa considerar é um setor extremamente desafiador, né? Só você observar quantas empresas americanas quebraram ou foram compradas ou foram anexadas, fizeram fusão com empresas de fora nessas últimas décadas. Grandes clássicos do setor, né, nos Estados Unidos deixaram de existir. Então já é difícil montar e ter lucro vendendo carro a combustão. Imagina vender carro elétrico, que tem uma série de complicações, tem mais questões geopolíticas, não tem uma malha elétrica montada. Então esse é um fator a mais que qualquer pequena turbulência já geraria muita instabilidade nessas empresas, principalmente se a gente considera que os concorrentes dessas empresas são simplesmente os concorrentes chineses, que conseguem produzir isso mais barato, têm grandes subsídios do governo chinês e hoje são a principal dor de cabeça dos carros elétricos americanos. A segunda empresa é a Rivian, que também teve aqui as ações dizimadas, né? Já chegou a negociar aqui $180. Hoje está sendo negociada a $10, então outra empresa que teve uma grande destruição de valor de mercado. E ainda também não consegue ter lucro. Então isso é um fator relevante. Se você não tem lucro, você depende de financiamento, você depende desses subsídios para conseguir sobreviver. E já a Tesla já é uma situação um pouco mais robusta. É uma empresa que já dá lucro, que está num estágio mais avançado e que conseguiu atingir uma marca ali que é muito reconhecida, né? Ela é um grande nome do carro elétrico premium, os carros elétricos mais caros. Então não é um carro de entrada, é um carro de luxo. As pessoas pagam a mais para receber isso, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Então essas são as ações da Tesla nesse momento. É uma empresa que quando a gente olha o lucro, olha aqui nessa coluna aqui no cantinho, acho que assim está mais fácil. Estou olhando aqui, nessa parte amarela. Ela é uma empresa que teve um pico de lucratividade em 2022, com $4,07 de lucro por ação. Reduziu para 3,12 em 23, 2,40 em 2024 e espera ter um novo aumento do lucro em 2025. Então, percebem o desafio? Qual que é a realidade da Tesla hoje? Ela trabalha com margens apertadas, porque ela precisa conseguir manter o seu market share no mercado como um todo. E qualquer turbulência no mercado vai ser muito prejudicial para o setor. Então, por que as ações da Tesla subiram 45% e as outras não? Porque a Tesla já está num estágio que ela consegue aguentar o tranco. Ela consegue receber um certo impacto nas suas contas sem quebrar, como acontece com as outras empresas. Então, só essa valorização de 45% nas ações da Tesla já levou uma valorização de $120 bilhões em valor de mercado da Tesla. Só que qual que passa a ser o grande problema? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui nessa parte. Ó. O que isso aqui está mostrando? Ó? EPS Growth Rate, quer dizer, é a taxa de crescimento do lucro por ação. Ela vem tendo um crescimento bastante robusto, né? Um crescimento de 59% do lucro ano a ano, né? Uma média. Só que qual que é o grande ponto? Esse PE Ratio e o Forward PE é uma métrica bastante simplista de precificação dos ativos, que é basicamente o seguinte: você está fazendo um cálculo de preço dividido pelo lucro da ação. Então, no caso da Tesla, quando ela é negociada a 5,5 vezes a média do S&P 500, que é a média das empresas americanas, você está basicamente pagando um valor muito alto pela ação. 138 vezes o lucro. Como se o preço da ação é muito alto para o lucro que a empresa oferece nesse momento. Então, por que o mercado aceita pagar tão caro por uma empresa desse tipo? Porque ele entende que existe uma possibilidade de, lá na frente, todos esses projetos visionários do Elon Musk darem certo. Então eu pago caro hoje, que o lucro é baixo, considerando que daqui a alguns anos, quando esse lucro subir muito, essa relação preço-lucro fica mais barata. Então eu pago caro hoje, esperando que valorize no futuro.
E normalmente o que faz uma empresa subir ou cair é o lucro que ela apresenta. Seja o lucro que ela já está apresentando, seja a expectativa dos futuros resultados. Então a gente tem um cenário hoje que é muito otimista. Olha aqui nesse outro cantinho, olha. Resultado da Tesla em 2024, ó, aqui é um resultado trimestral. Primeiro trimestre, março de 24, ó, queda de 47% no lucro. Junho de 24, queda de 43% no lucro. Setembro, um aumento de 9%, então um aumento bem leve. Dezembro de 24, a estimativa é um aumento de 6%. Então ela perdeu aquela capacidade de ter grandes crescimentos de lucro, grandes crescimentos de vendas, de receita. O desafio para a Tesla no futuro é, primeiro, sobreviver à competição de carros chineses que são muito mais baratos. A Tesla não consegue produzir carros baratos ainda. Por isso que ela vende os carros muito mais caros. Os gestores, os analistas que são mais otimistas em relação à tese da Tesla, eu não sou um deles, consideram que vai chegar um momento que a gente vai precisar considerar a Tesla não mais uma empresa montadora de carros, mas sim uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, capaz de produzir carros autônomos, robotáxis, né? A capacidade de você transformar o seu carro da Tesla num táxi. Então, quando você está usando, você está usando. Se você não estiver usando, você liga um botãozinho e ele vai lá trabalhar para você, servindo como um táxi autônomo. Então, são promessas bastante fortes, né, do Elon Musk. Ele tem um histórico de vir conseguindo entregar isso, mas ainda assim, quando você vê uma ação sendo negociada a 138 vezes lucro, você basicamente está precificando que ela vai conseguir superar todos esses obstáculos e vai dar tudo certo. É claro que a gente está falando aqui de um CEO genial, que é o Elon Musk. Ele vem conseguindo, de fato, gerar um crescimento da Tesla, ela vai atingindo novos patamares, existe a possibilidade deles terem fábricas autônomas que reduz o custo de produção, mas esse ainda é um desafio, esses desafios não foram superados, então é importante que vocês tenham consciência disso. E aí, após as eleições, a gente vê que a Tesla subiu muito forte, as outras empresas caíram muito forte. Então, grande parte da alta da Tesla nesse momento está ligada à figura do Elon Musk e à sua relação com o Trump. Como se ele fosse se beneficiar por ser amigo do Trump, né? Só que a Tesla tem uma grande importância geopolítica e ela está no meio de uma batalha geopolítica entre Estados Unidos e China, num momento que o Trump promete endurecer muito essa guerra comercial, pressionar a China. E o comportamento dos americanos, isso não é uma exclusividade do Trump, isso já vinha sendo feito inclusive pelo Biden, é que, olha, uma coisa é a China exportar para os Estados Unidos produtos baratos, outra coisa é produzir aquilo que é reserva de mercado dos americanos, como os produtos mais tecnológicos, que é o caso dos carros elétricos. Só que o grande ponto é que essa é uma indústria que a China já levou, ela já tem uma grande vantagem nas baterias, na capacidade de produzir carros mais baratos. Então, será que vale a pena os Estados Unidos comprarem essa briga, né? Esse é o grande questionamento hoje. O fato é que quando nós olhamos a perspectiva dos analistas, aqui é um caso, por exemplo, olha, que 43 analistas forneceram algumas previsões a respeito do preço da Tesla para daqui 12 meses. E aí a gente percebe que, olha, teve um analista mais otimista que precifica ela a $400, o preço atual é 300. A média dos analistas precifica que o preço justo da Tesla é $240 e teve aqui um mais pessimista, considerando que ela vai valer $85. Então, entre os extremos, né, a gente pode desconsiderar esses outliers, aqueles que dão os valores muito distantes, o preço médio futuro é $240. Então, a média do mercado não está tão otimista assim com as ações da Tesla. E eu entendo perfeitamente, porque são vários desafios operacionais na sua capacidade de produção, na entrega de novos veículos mais baratos, mais competitivos. Então, eu não invisto atualmente na Tesla, não pretendo investir, porque eu acho que existem opções muito melhores.
com muito potencial de valorização, talvez até mais do que a Tesla, pelo menos no curto prazo, e sem tantos riscos. Então, será que vale a pena correr tanto risco numa empresa com tantos fatores que podem impactar? Só que quando você olha os números, não são números péssimos, né? A gente percebe que vem tendo um aumento da receita, vem tendo um aumento do lucro líquido, a margem conseguiu se estabilizar ali em torno de 12%, não é excelente, só que ela fica muito apertada porque para ela manter o nível de market share atual, ela precisa reduzir um pouco os preços. O problema é que daí qualquer impacto geopolítico, qualquer impacto jurídico, qualquer impacto nas legislações a respeito da indústria como um todo vão impactar justamente nessa margem. A gente percebe que as outras concorrentes americanas não conseguem ter lucro, porque você precisa fazer um grande investimento. É uma indústria que demanda muito antes de começar a ter lucro. Como eu comentei, já é difícil ter lucro sendo uma fabricante de carro a combustão. Imagina uma tecnologia nova, inovadora, que ainda não tem toda a estrutura. Então esse é o ponto hoje em dia. Um fator a mais, olha. Muita gente não sabe, mas a Tesla tem uma pequena receita aqui que vem do setor de geração de energia. Só que o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso, olha. China. Praticamente 1/3, 20% aqui da receita da Tesla vem da China. Então, como que vai ficar a Tesla no meio dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China? Como vai ser o contra-ataque chinês quando ele começar a ser pressionado pelo Trump, sabendo que a Tesla é um símbolo americano, que o Musk é um amigo, né, um amigo, apoiador pessoal do Trump. Então existem muitos desafios. E a Tesla está sendo precificada quase que à perfeição, só que existem muitos desafios, existem muitas falhas, muitas ameaças. A dependência do mercado chinês, que é um mercado relevante, o risco geopolítico, o risco regulatório, a pressão da concorrência, os carros da BYD que estão sendo espalhados pelo mundo. E as metas de alto crescimento da Tesla são bastante otimistas. A gente está falando aqui de uma expectativa de crescimento entre 20% e 30% nas entregas de veículos só em 2025, que vão depender do lançamento de novos produtos, da expansão da capacidade de produção. Então, eu acho muito otimista o que a gente vê sendo precificado para a Tesla hoje, né? A presença da Tesla na China acaba sendo uma bênção e uma maldição, porque se a gente parar para pensar, é um dos principais mercados da Tesla, só que a empresa vai começar a lidar cada vez mais com esses fabricantes regionais, que estão rapidamente crescendo, que têm o apoio do Partido Comunista. O Partido Comunista tem um interesse direto em fomentar essa indústria de tecnologia, a indústria de manufatura, porque ela vem passando por uma crise no setor imobiliário, então ele precisa encontrar outras formas de gerar crescimento no país. E querendo ou não, eles dominam a indústria de carros elétricos, eles dominam a tecnologia das baterias elétricas, da produção das baterias de lítio, eles têm o domínio sobre a cadeia de produção dos minerais, das terras raras necessárias para a produção de baterias, para a nova geração de baterias elétricas, que vem evoluindo muito. E ainda por cima, agora vai ter o fator Trump, que é algo mais imprevisível dentro de todo esse modelo. Então, qual é a justificativa da alta da Tesla? É uma coisa muito pessoal na minha visão em relação à relação dele com o Trump. Existem benefícios? Acredito que sim, porque se o Trump taxar pesadamente os carros chineses, teoricamente os carros chineses vão chegar mais caros nos Estados Unidos. Então, você cria uma barreira de proteção para a indústria americana. O problema é que a Tesla tem exposição em China e também pode sofrer um contra-ataque, né? Tudo que vai volta. Quem bate apanha também. Então eu não vejo que hoje esses riscos são bem precificados. E aí quando a gente olha aqui, isso aqui é a expectativa dos analistas em relação ao lucro por ação. Então a gente vê que desde 2021 a expectativa veio em queda e agora timidamente começou a aumentar de novo. Ó. Uma ligeira subidinha aqui nesses pontos. Ó. Mas ainda não é algo muito robusto.
Comentei, por exemplo, sobre a capacidade de geração de energia, né? Hoje a Tesla é líder no mercado de veículos elétricos, ela tem 51% de participação no mercado, né, no mercado americano, no caso. Ela tem uma grande marca, ela tem uma grande força tecnológica. E os negócios de energia da Tesla, né, o Powerwall, Megapack, né, que são outros negócios que ela tem ali, estão de fato expandindo, vêm trazendo novas receitas, tem uma grande perspectiva de longo prazo. E esse mercado de armazenamento de energia, de baterias de modo geral, também é um mercado que tem uma potencial de valorização muito grande. Muitos analistas consideram que pode chegar em 200 bilhões de dólares até 2031. Então, quer dizer, está aí. 5, 6 anos à frente já pode ser um mercado gigante. Cresce 22% ao ano. E a Tesla é, de fato, um dos maiores participantes desse mercado. Então, qual que é o risco de pagar tão caro pelas ações da Tesla? É justamente que você está pagando hoje por um cenário muito otimista lá na frente. Isso vai se concretizar? Tem tanta coisa para acontecer que, na minha visão, minha humilde visão, tem ativos que são muito claros para investir nesse momento. A Tesla não é um deles. Tem muitos riscos. Fora o fato do Elon Musk estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ele vai assumir um papel no governo americano. Agora, a proximidade com o Trump pode facilitar, por exemplo, num afrouxamento do escrutínio que existe hoje em relação à tecnologia de carros autônomos da Tesla. Que é um risco, né? Você vai simplesmente permitir que carros sem nenhum condutor circulem livremente pelas ruas. Então isso é um grande mercado potencial. Vou até compartilhar aqui com vocês um negócio interessante. Esse aqui, por exemplo, olha, são os carros robôs da Tesla, né? Isso foi apresentado com muita euforia, né, no mercado americano. E o grande ponto nesse momento é que isso já existe na China. Isso já existe na China. Isso não é uma grande novidade do mercado. A van que eles usam aqui também já existe na China. É muito legal, né? A gente viu os robôs da Tesla, tudo que ele tem para entregar. A questão dos robôs eu acho que é genial. Agora, será que isso é tão relevante? Isso não vai gerar receita agora já de cara. Uma grande parte do mercado considera que aquele potencial de valorização, de crescimento da inteligência artificial chegou num platô agora. Teve aquele primeiro crescimento, passou, né, um pouco da euforia inicial e agora ele vai estagnar, pelo menos por algum tempo. Na minha visão, eu já sou pessimista em relação à Tesla, em relação aos carros autônomos, mas eu sou muito otimista em relação à inteligência artificial. Por quê? O Elon Musk, por exemplo, apresentou os robôs, né, da Tesla e são fantásticos, né, porque eles basicamente rodam ali com inteligência artificial. E eu considero que a quantidade de novos produtos de ganho de eficiência que vai ser gerada pela inteligência artificial é algo incalculável. E em especial em relação ao robô, imagina a euforia mundial que vai ser feita, vai ser gerada quando você tiver à sua disposição o primeiro robô na prateleira. O primeiro robô trabalhando na sua casa, sendo babá, cozinhando, cuidando de idosos, exercendo uma série de funções, sendo professor dos seus filhos, com acesso incrível à inteligência artificial, todo o conhecimento da humanidade. Então isso é algo revolucionário. Para mim isso não é precificado, porque eu acho que isso só vai acontecer quando as pessoas virem aquilo na sua frente. E o Elon Musk comentou que provavelmente vai ser vendido por em torno de 20 mil dólares, então preço de um carro. Eu certamente trocaria um carro para ter um robô desse na minha casa. Então, esses são alguns potenciais invisíveis da Tesla? São,
mas não é algo que vai acontecer daqui a 1 ou 2 anos, né? Por enquanto, é algo que é um projeto, né? Para mais alguns anos ainda pela frente. Num momento em que você tem potencial redução de subsídios para carros elétricos, então isso gera um fator negativo para o setor como um todo, mais concorrência, menos créditos fiscais. Então, tirem suas próprias conclusões. Se ainda assim você acha que vale o investimento, porque de fato tem um grande potencial, né? Não estou excluindo isso. E aí eu quero trazer para vocês a visão dessa senhora aqui, que é a Catherine Wood. Ela é gestora da ARK Investments. E ela talvez seja uma das vozes mais otimistas em relação à Tesla. Ela é especialista em tecnologia e ela entende que o potencial da Tesla... Estou trazendo aqui para vocês, né, explicando, né, um contraponto. Né? Eu fui pessimista na minha análise, mas eu estou trazendo um contraponto para uma questão de justiça para vocês verem como é um pensamento de alguém otimista. Ela entende que no futuro as ações da Tesla vão valer $3.000. Ela vendeu as ações da Nvidia para comprar ações da Tesla. E aí, qual é o cenário que ela precifica? Primeiro, ela tem uma forte crença no potencial da Tesla para de liderar o mercado de carros autônomos, de operar uma frota de táxis robôs, que vai gerar uma nova fonte de receita. Então você imagina, o Uber hoje talvez seja a Tesla no futuro, com seus próprios carros autônomos. Ela entende que com o passar do tempo a tecnologia vai se amadurecendo e vai melhorar as margens. Ela vai conseguir escalar sua produção, ter mais eficiência, mantendo margens robustas, reduzindo custos. Isso é algo que não aconteceu ainda, mas ela entende que é um processo natural. Ela vê um grande potencial de crescimento no setor de energia, né, de armazenamento de energia, nas duas empresas que eu comentei, Powerwall, Megapack, porque vai aumentar de fato a demanda por energia limpa. Embora o Trump seja contra, né, ele vá fomentar a produção de energia barata, e energia barata é fóssil, a energia limpa é uma tendência irreversível. O mundo quer energia limpa, isso vai acontecer. Não é um presidente que vai alterar o curso disso, tá? E eu sou a favor de energia fóssil. E por último, é o que eu comentei, ela enxerga que no futuro a Tesla vai ser uma empresa de inteligência artificial. Os dados que a Tesla tem com gravação dos veículos dela rodando pelos Estados Unidos inteiro, pelo mundo inteiro, valem ouro. Esse acúmulo de dados alimenta essa inteligência artificial que vai ser responsável pelos carros autônomos. Então isso também é algo que é difícil de precificar, né? E por último, a confiança no Elon Musk. Agora, se acontecer alguma coisa com o Elon Musk, na minha visão, a Tesla vai passar por uma turbulência gigantesca. Agora tem um grande ponto. Olha o resultado dos ETFs da ARK. Esse aqui é um ETF de inovação. Olha o nível de queda que aconteceu. Ele chegou a ter 700% de valorização e hoje está em 160% desde 2015. Deixa eu olhar o preço aqui. Então é um ETF que já chegou a valer $160 aqui no topo. Hoje vale 53. Por que eu estou mostrando isso? Porque essas super apostas em empresas disruptivas, empresas que vão entregar mundos e fundos, via de regra dão errado. Por isso que eu estou mostrando esse ETF. Ela é uma gestora especialista em tecnologia e ela viu uma queda de $160 lá no topo para 53 hoje, uma queda de 70% em termos atuais. Chegou a cair 81%. Então, você precisa ter estômago para fazer esse tipo de aposta. Isso é uma coisa que ninguém comenta, né? Quando você está apostando em algo que ainda não aconteceu, que é um potencial de acontecer lá no futuro, esse é o risco. E na minha visão, existem opções que já são uma realidade, já estão entregando resultado, tem um grande potencial, uma avenida de crescimento pela frente, e é justamente como a nossa carteira está posicionada. E a gente está falando aqui de uma carteira que performou... foi o melhor ano da minha carreira.
Então a gente não precisa correr riscos excessivos. Essa é a minha visão a respeito da Tesla nesse momento. E aí o ponto hoje é, quando a gente considera essa relação China versus América, hoje a Tesla tem um concorrente de peso, né? Que de certa forma é o Partido Comunista Chinês. Não tem fundo, não tem fundo bolso do Partido Comunista. Se ele entende que ele precisa fomentar a indústria de carros elétricos, ele vai até o final, subsidiando carros, subsidiando a produção, o ferro, o aço necessário. Então esse para mim é o maior risco hoje, é o risco geopolítico. O risco geopolítico ele é imprevisível, porque o Trump é um presidente mais imprevisível. Não é uma crítica nem um elogio. É só uma constatação. Ele é mais imprevisível. É difícil saber o que ele vai fazer daqui para frente. O fato é que a equipe econômica dele aparentemente é uma equipe abertamente contrária à China. Está indo para a guerra comercial. E aí a BYD, outras empresas chinesas estão entrando num mercado que é muito competitivo e com carros muito competitivos, carros muito bons, muito tecnológicos e com preços melhores do que a Tesla. E por último, saindo agora do tema da Tesla, né? Já falei bastante a minha opinião. Eu quero entrar um pouquinho nessa questão da SpaceX. Né? SpaceX não recebe nenhuma concessão, vamos dizer assim, do governo federal. Ela ganha contratos e não tem como a gente argumentar que ela não merece esses contratos, né? Já que ele vem fazendo história nos foguetes da SpaceX. E o que muita gente não considera é que o Elon Musk trabalha para o setor de defesa americano. Ele é um ativo americano. Ele é um ativo do setor de defesa. Ele tem segredos do setor de defesa. A SpaceX é responsável, além de todas as coisas, por levar equipamentos militares, satélites militares ao espaço. Então ele é alguém extremamente relevante para o Estado americano. Muita gente, inclusive, coloca ele como um ativo americano, né? A exemplo até do que aconteceu entre ele e o governo brasileiro, né? Você está batendo de frente com alguém que está por dentro dos segredos de Estado americanos. Ele é muito influente. Muita gente não considera isso, né? E ele colocou a sua reputação e os seus negócios em jogo ao fazer essa aposta aberta a favor do Trump. Então a gente está falando de uma empresa que é muito pioneira, foguetes reutilizáveis, muito mais baratos do que aqueles que eram produzidos pela NASA, vem superando a Boeing, que é uma empresa muito tradicional. Então olha a capacidade do Elon Musk de entregar resultados. Então se eu fosse dar um voto aqui, né, é impossível você desconsiderar o fato de nós estarmos falando de uma empresa que é do Elon Musk. Olha o que ele entregou aqui. Eu ia botar um vídeo aqui, né, dos foguetes chegando de ré, mas eu acho que não tem necessidade, isso todo mundo conhece, né? E inclusive a evolução dos foguetes, quando todo mundo fazia piada porque os foguetes estavam caindo, até o ponto dele pousar, como aconteceu essa semana, pousando de volta na plataforma. Então, a SpaceX seria avaliada hoje em 210 bilhões de dólares. Ela é a maior ou a segunda mais valiosa empresa do setor de defesa aeroespacial. Só a GE, que é tão valiosa, a GE Aerospace. E se ela fosse negociada em bolsa hoje, provavelmente teria se valorizado também. Então a gente está falando de uma empresa aqui que já recebeu 200 bilhões de dólares nos últimos anos, que no último ano recebeu 3,6 bilhões de dólares do governo americano, que faz parte desse ecossistema de empresas do Elon Musk, empresas que têm dono. Então, quando eu tenho aqui o meu momento de dúvida, o que eu penso é: a Tesla é do Elon Musk, não é de um outro empresário qualquer. Então, tem muita coisa para acontecer. Ele é muito hábil, inclusive nessa negociação com outros países.
mas hoje ele é precificado de uma forma um pouco salgada. Espero que tenha ajudado vocês. Aqui eu estou te dando uma visão um pouco mais aprofundada da Tesla. Tentei não ser complexo demais, existem temas que são mais ligados à análise de fato, e aí sim, para quem não tem costume, fica mais difícil. Mas deixa aqui sua opinião, né? Qual a sua visão sobre a Tesla? Vale o risco? Tem muita gente que acha que vale. Então aqui eu não sou o dono da verdade, muita gente acha que vale, e acha que vai valer muito mais lá na frente. Então, é perfeitamente plausível que eu esteja errado e talvez até muito errado em relação ao futuro da Tesla. Obrigado e até a próxima.